Oi, oi, oi! E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas suas sobre diabetes e tireoide. Quer saber mais? Então chega mais nessa super entrevista com a endocrinologista doutora Amanda. Doutora Amanda, seja bem-vinda no canal. Somos agraciados por tê-la aqui conosco, importada de Maringá. E pelo horário e principalmente por encaixar na sua agenda. Muito obrigada e seja muito bem-vinda. O espaço é seu. Obrigada, Rebeca. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho aqui no seu canal sobre um assunto tão importante que é diabetes e tireoide. Eu sou a Amanda, então, como a Rebeca já falou, eu sou de Maringá, sou endocrinologista, me formei na Universidade Estadual de Maringá e fiz minha residência na Unesp em Botucatu. A endocrinologia, ela estuda doenças relacionadas a órgãos que produzem hormônios e metabolismo. Então, o nosso objetivo é fazer com que o organismo fique em ordem em relação a essas doenças. Quais são as principais doenças, então, que a gente trata? Seriam diabetes, problemas de tireoide, osteoporose, obesidade, problemas de puberdade, menopausa. Então, são várias questões que estão englobadas na nossa área de atuação. Doutora Amanda, fala um pouquinho pra gente sobre a famosa tireoide, a que engorda e a que emagrece. Esse mito, as dúvidas mais frequentes que a doutora encontra no consultório. Bom, Rebeca, então assim, é muito famoso mesmo esse ditado de tireoide que engorda e tireoide que emagrece. Realmente tem um fundo de verdade, né? Então a gente tem o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, que são as patologias mais comuns da tireoide. No hipotireoidismo, a gente tem uma deficiência dos hormônios tireoidianos. Então, assim, os hormônios da tireoide, eles participam do metabolismo do nosso corpo inteiro, do funcionamento do nosso corpo inteiro. Então, a partir do momento que a gente tem uma falta desses hormônios, o nosso corpo fica mais lentificado, vamos dizer assim. Então, a gente tem mais sonolência, mais sintomas depressivos, o intestino fica mais preguiçoso, o cabelo pode cair, a unha começar a quebrar. E pode-se ganhar um pouquinho de peso por causa disso, principalmente por retenção de líquidos. Claro que assim, aquele paciente que chega pra mim e fala assim, eu engordei 20 quilos porque eu tenho problema na tireoide. Não se justifica ganhar 20 quilos pelo hipotireoidismo, mas pode-se ter um ganho aí de 3 a 5 quilos sim, tá? Já o hipertireoidismo é quando a gente tem excesso desses hormônios tireoidianos. Então, o metabolismo do nosso corpo vai a 1000, o paciente fica todo acelerado. Então, aumenta a chance de ter arritmia, porque a frequência cardíaca fica aumentada, de ter diarreia, o paciente fica mais irritado, ele tem muita fome, mas ele perde muito peso. Então, eu tenho pacientes que perderam 20 quilos por conta do hipertireoidismo. Então, são dois opostos. Em um a gente tem o excesso de hormônios e no outro a gente tem falta dos hormônios da tireoide. Bom, então eu tô com esses sintomas, daí eu procuro um médico, como é feito o exame, como que é feito esse tratamento de ajuste desses hormônios, desse controle, como que é o exame de sangue. Bom, então, Rebeca, o diagnóstico tanto do hipo quanto do hipertireoidismo é através de exames de sangue que a gente dosa o TSH e o T4 livre, que são os principais hormônios para a gente fechar ou não esse diagnóstico. Alguns casos específicos a gente precisa pedir alguns outros exames, mas de um modo geral a gente consegue fazer o diagnóstico só com esses dois exames que são de sangue, coleta normal de manhã em jejum. No hipotireoidismo a gente vai tratar o paciente com a reposição do hormônio tireoidiano. Então, aquele famoso comprimidinho de manhã em jejum que a gente toma e repõe o hormônio. Como que a gente sabe se o paciente melhorou, se não melhorou? A gente coleta exames a cada 2 meses, porque os hormônios se ajustam, principalmente o TSH, a cada 2 meses. A gente consegue ver alguma alteração nos exames. Depois a gente faz o segmento, ajustamos a dose, segmento em média a cada 6 meses
com exames laboratoriais. Importante a gente ressaltar que se o paciente ganhar muito peso ou perder muito peso, provavelmente essa dose da medicação vai ter que ser ajustada, porque é de acordo com o peso. Então, os pacientes às vezes ganham peso por outros motivos e acaba descontrolando o hipotireoidismo, tá? Já o hipertireoidismo, o tratamento é bloqueando a formação desses hormônios. Então, existem medicações orais que a gente inicia para o paciente para fazer esse bloqueio da formação do hormônio da tireoide. Alguns casos mais graves, a gente precisa fazer um tratamento mais agressivo, um tratamento definitivo, que a gente fala que seria ou com iodoterapia ou com cirurgia mesmo da tireoide, mas isso são casos mais graves ou se a gente não consegue controlar com a medicação ao longo do tempo. E o controle é feito da mesma forma, só que no hipertireoidismo, por ser um quadro um pouco mais grave, porque ele pode predispor a arritmias, desnutrição, desidratação, aí a gente faz esses exames mais próximos, de acordo com o quadro clínico do paciente. Então, tem paciente que vai voltar no consultório uma vez por semana no começo para a gente avaliar como que ele tá. Então, o hormônio tireoidiano, ele tem essa exigência para ser absorvido de forma correta. Então, ele tem que ser tomado em jejum de pelo menos 4 horas. O paciente toma a medicação e fica pelo menos 30 minutos sem comer, para daí tomar café da manhã de forma comum, habitual do paciente. Outra coisa importante, não tomar medicações próximas ao remédio tireoidiano. Então a gente fala para ter, se o paciente conseguir, ter pelo menos um intervalo de 2 horas para tomar outras medicações. Então, ele toma o hormônio da tireoide, ele espera meia hora, ele pode tomar o café da manhã, mas ele espera 2 horas para tomar outras medicações, porque elas podem interferir na absorção do hormônio. Aí muitos pacientes me perguntam, mas eu acordei, tomei café da manhã e esqueci de tomar o meu hormônio, e aí? Toma. Vai absorver menos, mas é melhor absorver menos do que não tomar nada. Sim. Mas isso não pode se tornar uma coisa rotina. Isso, uma coisa rotineira, porque a gente nunca vai ter uma absorção correta da medicação dessa forma. E aí nunca vai conseguir controlar e os sintomas vão ficar fazendo aquele efeito de oscilação. E a questão de tomar com água, ou com leite, ou com suco, interfere? Interfere porque daí já não é um jejum, né? Uhum. Então tem que tomar com água. Porque se tomar com leite ou com suco, já quebra o jejum. Então isso já altera na absorção da medicação também. Então, uma dica para os nossos cuidadores e para os nossos idosos ativos que se cuidam, sempre tomar com água. Ô Pedrinho, olha esse recadinho pro senhor. E não abusar, porque aí a dica da doutora Amanda, porque não vai ter a absorção necessária, não é um jejum correto, e a gente quer aí uma adesão ao tratamento e ao medicamento para ter qualidade de vida e show sintomas, né, doutora? Exatamente. Muita gente não leva a tireoide muito a sério, né? E o tratamento não realizado de forma correta do hipotireoidismo pode levar o paciente até um coma, que a gente chama de coma mixedematoso, e o não tratamento do hipertireoidismo pode levar o paciente a uma que a gente chama de crise tireotóxica, que é um quadro muito grave que o paciente pode desidratar, ter frequências cardíacas altíssimas, arritmia. Então, um quadro muito grave, os dois que necessitam de internação em UTI. Então, não é brincadeira. Manter o cuidado, tomar as medicações de forma correta e sempre ficar atento aos pacientes idosos que estão mais depressivos, mais sonolentos, que isso pode ser sintoma de hipotireoidismo, ou que estão mais irritados também, porque isso pode ser um sintoma de um hipertireoidismo. Todos nós temos dias ruins, né? Mas ficar depressivo todo dia não é comum, não é normal. A gente não tem que aceitar que ele é idoso, ele é acamado, ele é quietinho mesmo. Doutora, e a diabetes, ela tem vários tipos, tipo 1, tipo 2, tem a gestacional. Como que funciona?